das licitações. Na verdade, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque tão logo a Constituição Federal de 1988 ela foi promulgada, o intuito dos nossos constituintes era organizar o Estado. E ao organizar o Estado, também querer diminuir a corrupção, que sempre foi uma marca dos governos brasileiros, né? Infelizmente, a gente sempre tem notícias de muitos casos de corrupção dentro do governo brasileiro. Então, o Constituinte brasileiro, para tentar, pelo menos, diminuir essa prática, né? Porque o que acontece? Existem estudos mundiais, né, que foram feitos em vários estados, e hoje em dia tem instituições que analisam tanto a corrupção como a percepção da corrupção nos vários estados, onde se percebe que corrupção existe em todos os estados. Não existe nenhum estado que não tenha corrupção. Agora, o que acontece? O nível de corrupção, ou a percepção dessa corrupção, em alguns estados, ela é mais perceptível, em outros estados, a corrupção ela é menos perceptível. Então, você tem essa situação da percepção da corrupção, que seria exatamente o grande fator, ou o grande problema referente à corrupção, né? Então, você teria exatamente essa situação. Dentro dessa perspectiva, o que nós percebemos é que, enquanto o Constituinte brasileiro estava preocupado em modernizar o país, em melhorar o país, paulatinamente os legislativos posteriores à Assembleia Nacional Constituinte, eles vêm fazendo um movimento retrógrado. Porque o que acontece? Logo após, os legislativos até contribuíram, né? Você pode ver aí a Lei 8666, ela surgiu depois da Constituição de 88. Você teve a Lei da Improbidade, então vocês conseguiram a Lei de Responsabilidade Fiscal, então tiveram várias vitórias depois da Constituição de 1978. Mas, infelizmente, atualmente, nós estamos tendo várias derrotas. Que o diga a reforma, a alteração da Lei de Improbidade Administrativa que ocorreu na semana passada, né? Ainda bem que não passou ainda pelo Senado Federal, passou somente na Câmara, porque houve uma atuação muito forte do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Então, ele se empenhou bastante em aprovar essa alteração. Mas a alteração que ele aprovou, desculpe aqueles que concordam com ele, que concordam com o discurso dele, mas, de fato, em verdade, ela não corrobora, ela não demonstra uma evolução. Pelo contrário, ela demonstra um retrocesso, que, na verdade, o que aconteceu foi um retrocesso no que diz respeito à improbidade administrativa no Brasil. Então, se for levado adiante aquele projeto de lei que ele pretende, que ele conseguiu aprovar, ele vai ser um retrocesso dentro da legislação brasileira. E outros foram vários retalhos feitos, hoje em dia, essa parte de aquisição de bens e serviços. Porque hoje em dia, a aquisição de bens, serviços e obras por parte da administração pública, ela não se submete somente à licitação. Hoje em dia você tem pelo menos mais duas formas de contratação, que não mais o modelo de licitação. Então, por isso que hoje em dia, quando você fala na aquisição de bens e serviços por parte da administração pública, é uma atividade bem complexa. Bem complexa exatamente por isso, porque hoje em dia criaram várias situações ou criaram várias possibilidades dentro desse campo e isso gera exatamente esse problema, né? Então, uma das formas que eu acho a mais correta da administração pública ela fazer a aquisição
de bens e serviços é exatamente através da licitação. E o que é que acontece em relação à licitação? A primeira coisa que você tem que perceber é: muitas pessoas reclamam da licitação. A licitação, ela demora, a licitação é muito burocrática, a licitação... Então, muitas pessoas reclamam, né? Mas você tem que ver que a licitação, ela precisa ser um processo formal de aquisição. Por quê? Porque se não houver o processo formal de aquisição dos bens ou dos serviços por parte da administração pública, isso possibilita ao gestor mal intencionado, ou seja, aquele gestor que realmente quer se aproveitar, permite que ele consiga desviar o dinheiro. Porque hoje em dia, a maior parte dos desvios não está... Só um instantezinho, por gentileza, tá bom? Já, calma. Então, hoje em dia, a maior parte dos serviços não está no desvio da receita do dinheiro público. A maior parte dos desvios está no gasto público. É o gasto que é feito de maneira errada, é um produto que vale 10 e é pago 20, 15 ou 30. Então, o grande problema hoje em dia está no gasto. E a licitação, ela vem exatamente isso. Exigir uma formalização do procedimento para o gasto. Para vocês verem, é inadmissível que você compre, digamos, na merenda escolar. Você vai em qualquer município e pega a merenda escolar. Um determinado saco de arroz. Nos supermercados a média seria R$2. E para a administração pública de um município que vai comprar dezenas ou centenas de quilos do arroz, que é durante todo o ano, custar o dobro ou o triplo. Isso é inadmissível. Tudo bem, calma. Então isso é inadmissível. Se o poder público ele compra em grande quantidade, é para aquele valor que você vê no mercado ser um valor menor. Por quê? Porque você está comprando em uma maior quantidade. Então, por isso que as licitações, elas têm que ser formais. Você pode ver hoje em dia. No ano passado, quando a Covid veio e afetou o Brasil, ou seja, começou a se espalhar por todos os estados do Brasil, o que foi que aconteceu? O governo federal, de maneira emergencial, de maneira correta, ele fez o repasse de verbas para os estados para que eles tomassem medidas contra a Covid. Então, ocorreram repasses tanto para os estados quanto para os municípios. Foram bilhões. Eu volto a repetir, não foi MI, foi BI, B de bola, bilhões. Aqui mesmo, na cidade de Fortaleza, o antigo prefeito Roberto Cláudio, ele comprou respiradores, pagou milhões de reais a uma empresa, e essa empresa pagou os respiradores antes de receber. Quando pagou o dinheiro, essa empresa depois sumiu, não entregou respiradores, e quando for atrás dela, como ela não tinha entregue os respiradores dentro do prazo, quando foram atrás dela, ela tinha sumido. Por isso que o atual gestor de Fortaleza, aliás, o atual não, o atual é o prefeito José Sá, mas o antigo gestor, o gestor do ano passado, o ex-prefeito Roberto Cláudio, está sendo processado perante a Polícia Federal. Por quê? Porque ele gastou milhões de reais da forma indevida. Ah, eu não sabia, a empresa me enganou. Tudo bem, você foi enganado. Mas o problema é que o dinheiro que foi gasto não foi o dinheiro dele, Roberto Cláudio, foi o dinheiro do contribuinte. E o certo é que ele, Roberto Cláudio, tirasse o dinheiro do bolso dele para pagar o contribuinte. Porque ele gerou um prejuízo. Por mais que ele não tenha se aproveitado, então, digamos que ele não cometeu corrupção, ok, mas ele agiu de maneira errada. E por que aconteceu isso? Porque ocorreu uma dispensa de licitação. Por conta da pandemia, ocorreu uma dispensa de licitação, e aí o que acontece? Nós sabemos que no Brasil,
quando se abre uma possibilidade, as pessoas acabam fazendo todo tipo de negócio e negócios mal feitos, né? Então, por isso que quando as pessoas criticam a licitação, eu, pelo contrário, eu defendo a licitação. Por quê? Porque a licitação é que faz que a gente perceba se o gestor está fazendo os gastos corretos, se ele está fazendo as aquisições corretas, porque lá fica registrado o preço que ele pagou pelas mercadorias e pelos serviços. Então, você pode, posteriormente, saber se a pessoa efetivamente prestou aquele serviço, se o produto que ele está adquirindo é um produto de qualidade, se a qualidade que ele está adquirindo é realmente naquele valor, é um preço inferior. Então, você pode fazer as verificações. Por isso que ela tem que ser burocrática, tem que ser formalizada, tem que ter um processo administrativo todo documentado, a fim de que essas situações elas possam ser posteriormente avaliadas, se realmente aconteceu de maneira correta ou errada. Imagine, o maior comprador dentro do Brasil quem é? É o Estado brasileiro. Por quê? Quem é que vai estar comprando? A União Federal faz compras de bens e serviços, todos os estados fazem compras de bens e serviços, todos os municípios fazem compra de bens e serviços, e vocês que agora estão no Direito Administrativo 2, lembram que, além da administração direta, nós temos ainda a administração indireta. Nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, nós temos a sociedade de economia mista, nós temos as empresas públicas. Então, o grande pagador ou grande cliente das empresas brasileiras, e algumas mundiais, é o próprio governo brasileiro, é o próprio Estado brasileiro. Então, por isso que você vê a necessidade que esses processos sejam formalizados, e não só sejam formalizados, também sejam fiscalizados. Por isso que existe o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União verificar as verbas federais, como é que estão sendo gastas as verbas federais. O Tribunal de Contas do Estado verificar como é que estão sendo gastas as verbas estaduais. Hoje em dia, como nós não temos mais o TCM ele foi aglutinado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas do Estado, hoje em dia, ele faz as duas coisas, né? Ele verifica tanto as contas do Estado, como também ele verifica as contas dos municípios. Ele verifica as duas contas. Então, você verifica, já tem uma instituição, que são os tribunais de contas, que fazem essa verificação. Tem outra instituição também que pode fazer esse acompanhamento, que é o Ministério Público. Hoje em dia nós temos promotores, onde tem juiz também tem um promotor, então o promotor está mais próximo. Temos também o cidadão. O cidadão, a cidadã, ela pode também fazer a fiscalização. Então, por isso que é importante. E a fiscalização ela só é eficiente quando o procedimento ele é documentado. Porque quando o procedimento não é documentado, são exatamente as falhas. Por que eu acho que a CPI da Covid está errada? Porque ela também deveria avaliar as corrupções. Ela também deveria avaliar o dinheiro que foi desviado. Porque todo o dinheiro que foi desviado da corrupção para a corrupção foi dinheiro que não foi gasto no tratamento de Covid. Então, esse dinheiro que foi desviado também ajudou, infelizmente, a matar várias pessoas. Por quê? Porque o sistema de saúde devia estar melhor aparelhado, devia ter mais profissionais, devia ter mais equipamentos. Então, mas isso tudo aí não aconteceu porque também por conta da corrupção. Então, por todas essas circunstâncias que a gente verifica, e principalmente agora, depois do ano passado, que ocorreu essa pandemia, e ocorreu essa dispensa de licitações, tá? Dessa exigência de licitações, devido à gravidade do caso, nós verificamos que os nossos governantes, não todos, né? Alguns deles, ao invés de se preocupar efetivamente com a população, se preocuparam em quê? Em cometer corrupção. Um grande problema. Por isso que a Polícia Federal está em vários e vários estados, em vários municípios, fiscalizando essas verbas. Por quê? Porque tiveram vários gestores que não se preocuparam com a população, se preocuparam exatamente de embolsar. Então,
por isso tudo que eu continuo defendendo aquela finalidade do Constituinte originário brasileiro, de 88. Todo o processo de aquisição e serviço deveria ser documentado e bem documentado. Para quê? Para possibilitar posteriormente a fiscalização. Para saber se essa fiscalização ela efetivamente está sendo feita de maneira correta ou não. É tanto que hoje em dia existem esses regimes diferenciados de contratação. Na verdade, os regimes diferenciados de contratação, eles iniciaram com a história da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Por quê? Porque os estádios de futebol que nós tínhamos, eram os maiores do mundo, eles tinham que ser readaptados. Por quê? Porque a FIFA exigia que esses estádios, eles deixassem de ser estádios e passassem a ser arenas. Ah, qual é a diferença do estádio para a arena? No estádio, você só tem a prática esportiva. A arena, ela é multiuso. Pode ser utilizada para shows, pode ser utilizada para qualquer tipo de evento. Inclusive, os estádios, eles podem ter restaurantes, podem ter lojas. Então, ele pode se tornar um shopping, né? O antigo estádio, ele se torna uma arena, ele pode se tornar um shopping também. Desde que os torcedores, né? A gente tem que deixar isso bem claro, desde que os torcedores sejam pessoas educadas, né? Como a gente sabe que tem torcedor quando sai do time, sai do estádio, o time perdeu, o que é que ele faz? Ele sai quebrando tudo. Então, infelizmente, por isso que as nossas arenas não se tornaram shoppings. Mas quem tiver depois a oportunidade de visitar essas arenas em outros países, principalmente nos países europeus, você vai perceber que as arenas, hoje em dia são chamadas de arenas, as arenas dos grandes times, hoje em dia, elas têm restaurantes, têm lanchonetes, têm lojas. Então, elas viraram verdadeiros shoppings, que nos dias de jogos, além de funcionar como shopping, ela funciona também como um estádio. Seria ideal, mas o problema é que a população brasileira ela não está educada para que fosse transformado os estádios em arenas, e essas arenas comportassem os shoppings. Você pode ver o mesmo que está acontecendo no Castelão. Ah, fazem vários eventos no Castelão. Ok, mas mas na maioria, se você verificar, a maioria do tempo, o Castelão ele fica ocioso. Mas por que ele fica ocioso? Exatamente por isso, porque você não consegue tentar instalar no Castelão restaurante, mas as pessoas não vão. Se você não fizer estilo de um shopping, você não consegue. Então, por que não se faz shopping? Porque você sabe que quando forem as torcidas para lá, para o Castelão, e a torcida que perder, quando ela sair, o torcedor ele não é educado para respeitar a loja, para respeitar o local, ele vai querer sempre dar uma de engraçadinho, ser o gostosão, e aí quebrar alguma coisa, né? Então, o shopping, como ele não vai ficar pagando, o time, como ele não vai ficar pagando aquilo que os torcedores fazem, a falta de educação dos torcedores, os prejuízos das lojas, então por isso que a gente não consegue transformar. Mas, infelizmente, essa possibilidade aí, dessas corrupções, elas surgiram onde? No regime diferenciado de contratações. Por quê? Para beneficiar exatamente as construtoras. Foi exatamente aquele período da Odebrecht daquela situação que foi vista durante os processos da Lava Jato, né? Ou seja, durante a Lava Jato viram exatamente isso. Então, quando você diminui as exigências do processo de contratação, fica mais fácil para você ter esses problemas referentes à corrupção nos gastos públicos. Por quê? O meio ideal para você gastar o dinheiro público é exatamente nesse meio, são nos gastos. Ou quando você paga mais pelo produto, ou então você compra 1000 produtos e ao invés de você receber 1000, você recebe só 800, 700, você recebe menos do que aquilo que era devido. Então, existem, infelizmente, no nosso país, vários problemas, várias situações que fazem com que ou o administrador público, ou o gestor, ou o governante, ou quem está dentro da cadeia, ele vai tentar se aproveitar e gerar prejuízos para a população. Por quê? Porque ele, para receber aquela benesse, ele está fazendo um gasto indevido. Então, essa é que é a situação que nós temos. Esse é o grande problema que nós temos. Certo?
A Yasmina está perguntando essas inovações. As inovações, elas vão surgir, eu vou tratar delas um pouquinho mais adiante, porque essa parte do porquê de você ter licitações, o que é a licitação, os princípios da licitação, isso daí não mudou. O que mudou foram alguns procedimentos e os tipos e as modalidades de licitação que a gente vai ver posteriormente. Então não se preocupe que a gente vai fazer isso daí, tá certo? Eu não sou nenhum irresponsável de chegar aqui e colocar para vocês a antiga. Eu já tinha avisado, minha prezada, que eu não iria colocar na primeira aula exatamente por isso, né? Não precisa você ficar me cobrando, não, que eu sou um professor responsável e sei que eu tenho que dar os dados atualizados, tá certo? Ok? Agradeço. Então, retomando aquilo que eu estava falando, né? Antes de eu ser interrompido. Por conta disso, embora os legislativos, principalmente os legislativos mais recentes, ou seja, as últimas legislaturas, elas tenham instituído várias brechas dentro dessa sistemática de aquisição de bens e serviços. Nós verificamos que existe a necessidade de nós fortalecermos aquilo que o Constituinte Originário Brasileiro, de 1978, ele deixou de legado, que foi exatamente o procedimento da licitação. Principalmente que esses procedimentos de aquisição de bens e serviços, eles sejam formalizados, eles sejam documentados. Porque hoje em dia nós vimos aí, infelizmente, com a Covid, onde, por conta da pandemia, da urgência da pandemia, tinha que se deixar que os governantes, eles tivesse atitudes mais eficientes, eficazes, e para isso, mais céleres, mais rápidas, nós percebemos que teve muito governante que se aproveitou da situação para cometer a corrupção. Então, por isso que a gente continua a defender a necessidade do procedimento de licitação. E ele voltar para todos os casos. Ou seja, se ocorreu a Lava Jato, e a Lava Jato mostrou que várias vezes esse regime diferenciado de contratação, ele gerou problemas de corrupção, então está mostrando que ou o regime diferenciado ele tem que ser revisto e tem que se tornar mais exigente, ou então volta tudo para dentro da licitação. Uma coisa importante que a gente teve atualmente é que a licitação ela é voltada para a administração direta, autarquias e fundações públicas. Por que ela é voltada para essas pessoas jurídicas? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público. Mas você não pode esquecer, quando você estudou Direito Administrativo 1, que nós também temos, dentro da administração pública, a sociedade de economia mista e a empresa pública. E o que acontece com a sociedade de economia mista e a empresa pública? Tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E enquanto pessoas jurídicas de direito privado, elas estão no mercado. Então, como elas estão competindo na iniciativa privada, se você submete elas ao sistema de licitação, elas vão perder. Elas muitas vezes não vão conseguir se atualizar. Por quê? Realmente, como tem a burocracia do sistema da licitação, então elas não conseguem fazer as aquisições e competir no mercado em pé de igualdade com os outros. Você pode ver, por exemplo, a Caixa Econômica. Você vê que os sistemas dos bancos geralmente evoluem muito mais rápido do que os sistemas da Caixa Econômica. Por quê? Porque a Caixa Econômica ela fazia antigamente os procedimentos de licitação. Hoje em dia, com essas alterações da licitação, já existe uma diferenciação, ou seja, já existe licitação voltada para as pessoas jurídicas de direito público e já existem outros sistemas de contratação para as pessoas jurídicas de direito privado, mesmo aquelas que entregam a administração indireta. Então você percebe que esses processos de aquisição de bens e serviços, eles com o tempo eles foram sendo modificados. Por isso que eu digo que hoje em dia não existe somente um único regime, que é o regime da licitação. Você tem esses vários outros regimes. Você tem um regime, você continua a ter o regime da licitação que teve alterações. Você tem um regime diferenciado de contratação. Você tem esse regime de contratação das pessoas jurídicas de direito privado, mas que participam da administração indireta. Então, hoje em dia, você tem uma gama muito maior de situações, onde você tem que entender em qual situação se encaixa cada uma dessas modalidades, cada
uma dessas. Continuamos a defender que a principal é a licitação, exatamente pelas razões aqui colocadas. Como uma marca, ele tem que planejar suas atividades, primeiro. Então, ele planeja suas atividades, ele organiza suas atividades para que ele consiga uma maior eficiência. Segundo, o Estado, embora ele seja uma instituição que ele não vai falir, porque ele tem os tributos, e os tributos são retirados dos contribuintes, queiram eles ou não, porque não é voluntário, o pagamento do tributo não é voluntário, nós temos que entender que o Estado, a eficiência dele é o grau de satisfação, ou o grau que as pessoas se beneficiam. As pessoas que compõem aquela determinada sociedade, elas conseguem seus benefícios. Elas têm um benefício público. Então, o lucro do Estado, na verdade, não é um lucro financeiro. O lucro do Estado é as melhorias que ele consegue gerar aos membros da sua comunidade. Então, por isso, quanto mais ele economizar nas atividades, mais atividades e mais benefícios ele vai poder proporcionar. Então, é por isso que a gente tem que perceber, evitar os excessos e, principalmente, evitar os desvios através da corrupção. Então, daí a necessidade de você ter esses procedimentos de aquisição bem estruturados e bem formalizados. Então, esses procedimentos de aquisição, o ideal é que eles sejam principalmente formalizados e publicizados, ou seja, tenham acesso de todas as pessoas, para exatamente eles possam ter a fiscalização. Antes do conceito, eu queria ver com vocês alguns princípios relacionados à licitação. Pelo menos a gente vai começar a estudar alguns deles, né? Antes a gente tratar aqui do conceito, tá bom? Por quê? Porque quando você entende o princípio, depois você entende melhor o conceito. Nós começamos a ver um histórico, em que ambiente foi inserido essa ideia da licitação, depois como ela vem sendo alterada, alterações essas, algumas necessárias, como é o caso das empresas públicas e da sociedade econômica mista, que como elas competem com a iniciativa privada, elas precisam de um modelo menos burocrático, mas também nós vimos alguns modelos que propiciaram corrupção, que foi exatamente o regime diferenciado de contratações que surgiu na época da Lava Jato, né? Na construção dos estádios, na conversão dos estádios em arenas para a Copa do Mundo. Então a gente viu essa necessidade. Então, dentro desse histórico, a gente também tem que entender os princípios relacionados à licitação. Primeiro deles, como a licitação ela vai ser um procedimento administrativo para aquisição de bens e serviços, é um ato que tem que ser realizado pela administração pública. Como é um ato a ser realizado pela administração pública, tem que obedecer à lei. Então, se submete ao princípio da legalidade. Primeiro deles. Segundo, como esse ato ele pode ter erros, ele tem que ser um ato fiscalizado. Para que esse ato ele seja fiscalizado, ele tem que ser público. Então, você tem que ter a chamada publicidade. Então, todos os atos da licitação, eles têm que ser públicos. Agora, essa publicidade aí, você também tem que entender que essa publicidade ela também não é geral. Exemplo, para você elaborar um edital de licitação, você leva tempo. Por quê? Porque você tem que tomar algumas providências antes para que você consiga tomar aquela determinada providência, para que você consiga fazer o edital de licitação. Então, algumas providências que vão ser tomadas, elas não precisam ser públicas, mas o resultado final, ele sempre precisa ser publicizado. Exemplo, a elaboração de um edital de licitação. O que precisa ser público é o edital. Todas as providências que são feitas, elas não precisam ser públicas, porque elas são interna corporis, elas ocorrem dentro da própria administração. O julgamento dos recursos. Os julgamentos dos recursos vão ser públicos, mas não obrigatoriamente todo o trabalho dos julgadores vai ser público. Porque uma parte eles vão ter que fazer para fazer as avaliações, às vezes eles vão ter que fazer averiguações. Então, ele vai publicizando na medida da necessidade. Não quer dizer que tudo aquilo que vai acontecer sempre vai ser público. Alguma coisa pode não ser tão pública, mas o resultado final dela vai ser público. E por que essas atividades, elas precisam ser públicas? Essas atividades, elas precisam ser públicas exatamente por isso. Para que, posteriormente, os tribunais de contas, o Ministério Público e também as pessoas, ou seja,
os cidadãos e as cidadãs, eles possam fazer essas averiguações. Se os atos que foram realizados, eles aconteceram da maneira correta ou não. Outro princípio é o princípio da igualdade. Mas esse princípio da igualdade ele tem que ser entendido por quê? No início da licitação, o que é que o poder público quer? Que o maior número de fornecedores ou de concorrentes venham participar da licitação. Por quê? Porque em essas pessoas participando da licitação, ela vai ter uma disputa. Nessa disputa, como é que a pessoa vai ganhar a licitação? Baixando os seus preços. Então, por isso que o poder público ele tem que dar igualdade de condições para todos aqueles que vão participar da licitação. Mas se você perceber, a partir do momento que vão ocorrendo os atos da licitação, alguém vai ganhar. Então, se alguém ganha, outros perdem. Então, naturalmente, vai ter um procedimento de seleção. Ou seja, a licitação ela também é seletiva. Então, você tem que entender que o princípio da igualdade, ela se encaixa exatamente no início. Por quê? Todos vão ter direito de concorrer. Se você obedecer aos requisitos, às exigências do edital, todas as pessoas vão poder concorrer. Mas, no final, o poder público não vai poder contratar todos. Ele vai contratar somente aquelas pessoas que tiverem a melhor opção, ou se mostrar sendo a melhor opção para a contratação. Então, ao final, ele vai fazer, ao longo do processo, ele chega e seleciona aquelas pessoas que vão, de quem ele vai adquirir os bens e os serviços. Então, ela é igual no início, para possibilitar que todas as pessoas que preenchem aquelas condições possam concorrer, mas no final, ela vai selecionar. Selecionar por quê? Porque ela vai escolher as melhores propostas. Então, por isso que você tem essa relação. É igualdade no início, mas ao final você vai garimpar. Ou seja, das várias propostas que você tem, você vai selecionar uma ou algumas que se mostraram ao longo do processo de licitação como sendo mais vantajosas para o Estado. Por isso que ele vai contratar essas pessoas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém quer algum esclarecimento? Quer tirar alguma dúvida? Agradecer o retorno, Ana. Então, vamos lá. Então, essa igualdade, você tem que entender que a igualdade é igualdade de condições para todas as pessoas concorrerem. Mas se a pessoa não se empenhar dentro da seleção, ela vai ficar para trás, ou seja, ela vai perder. Porque o objetivo dela é selecionar. Selecionar o quê? As melhores condições, as melhores propostas. Ou seja, o poder público, no edital, ele diz quais são as condições que ele vai decidir o que for melhor para ele. Então, por isso que ela é igual no início, mas no final você vai perceber que o poder público ele fez uma seletividade das propostas. Nós vamos também perceber a impessoalidade. Por que a impessoalidade? Porque quando as pessoas forem concorrer, você não pode privilegiar ninguém. Você tem que fazer com que as pessoas elas tenham as mesmas condições. Agora, é claro, tem algumas pessoas que vão ter mais condições de concorrer do que outras. Por exemplo, quem tem maiores condições de baixar seus preços? São grandes comerciantes ou pequenos comerciantes? Geralmente, o grande comerciante, quando ele adquire o produto, ele consegue negociar com o fornecedor para quê? Como ele vai adquirir em maior quantidade, o preço seja menor. Então, por isso que o menor comerciante, ele pode até ter o direito de participar, mas muitas vezes o menor comerciante, ele pode não ter condições de colocar um preço que seja competitivo com um grande comerciante. Mas você perceba que essa situação, ela está numa questão objetiva, que é o quê? É preço. Você tem um bom produto num bom preço. Então, quem conseguir apresentar um bom produto no menor preço, ganha a licitação. Então, você vê que não ganhou a pessoa que é seu amigo, não ganhou a pessoa que é seu parente, ganhou aquela pessoa que, dentro dos critérios da licitação, ela se mostrou como sendo a melhor opção, dentro dos critérios. E critérios esses, que são estabelecidos na licitação, são sempre critérios objetivos. É tanto que existe esse outro princípio aqui que diz que vai ocorrer uma comparação das propostas,
mas sempre essa comparação ela é estabelecida em critérios objetivos. Nunca pode ser feita em critérios subjetivos. Por quê? Se a comparação das propostas não for feita em critérios objetivos, você está ferindo, é porque você, na realidade, está utilizando critérios subjetivos, então você está ferindo o princípio da impessoalidade. Outro princípio que vocês já estudaram, né, é um daqueles princípios gerais que se submete todo o direito administrativo, que é o princípio da moralidade. Ou seja, tem que ser uma pessoa ética, tem que ser uma pessoa honrada, uma pessoa com a moralidade administrativa, ou seja, ela tem que agir corretamente, né? Ou seja, de uma conduta escorreita, correta, acima de suspeitas. Você tem a probidade administrativa, que seria a honradez, né? Que reforça a moralidade administrativa, onde você tem que ser honesto, né? Você não pode se utilizar de artifícios, de falcatruas dentro do procedimento licitatório, principalmente no que diz respeito às pessoas que estão conduzindo a licitação, o procedimento licitatório. A vinculação ao instrumento convocatório. E na vinculação ao instrumento convocatório, por isso que tem muitas pessoas que dizem que o edital é a lei da licitação. Por quê? Assim como o administrador público ou a administração pública, toda pessoa que vai agir dentro da administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, quem está trabalhando com a licitação, ele só pode fazer aquilo que está de acordo com o edital. Ah, se não está previsto no edital, vai ter que ser regularizado. Por quê? Porque se não conseguir ser regularizado, aquele edital ele tem que ser anulado. Então, por isso que você vai ter todo o procedimento licitatório alicerçado nos editais. É por isso que você tem editais aí de centenas de páginas ou dezenas de páginas. Por quê? Porque todo o procedimento da licitação tem que estar previsto no seu edital. É por conta desse princípio, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O próximo princípio é do julgamento objetivo. E o que é esse julgamento objetivo? Ele reforça mais uma vez tanto a comparação, que a comparação entre as propostas tem que ser através de critérios objetivos, como também ele reforça a igualdade e a impessoalidade, né? Porque quando a pessoa responsável por fazer a escolha, ou seja, quem vai vencer, quem apresentou as melhores propostas, ou as melhores condições para a administração pública, o critério também de avaliação tem que ser um critério objetivo, nos moldes daqueles que foram estabelecidos pelo edital. Então você percebe que as atividades que vão ser realizadas, elas sempre têm que ocorrer de maneira objetiva. E o que quer dizer isso? Você não pode levar em consideração sentimentos ou impressões. Você sempre tem que levar em consideração critérios objetivos. É preço, é técnica, é condição de pagamento ou condição do produto. Então você tem que se basear em questões objetivas, nunca em questões internas, em questões subjetivas. E o último princípio que a gente queria tratar hoje, né, para a gente encerrar a aula e voltar a essa parte dos princípios na próxima aula, é exatamente quanto ao princípio da eficiência. E o que é esse princípio da eficiência? É aquela mesma ideia que vocês já viram lá em Direito Administrativo 1. O que é uma atividade eficiente? Quando você consegue melhores resultados, então você diz que você faz mais, com menos dinheiro e menos tempo. É você conseguir melhores resultados, você fazer mais com menos dinheiro e menos tempo. Então, na licitação também, a ideia é essa. É que através da licitação você consiga mais para o poder público, ele gastando menos e em menos tempo. Ou seja, que você consiga fazer as licitações cada vez mais rápidas e que você consiga cada vez mais conseguir mais produtos e gastando um valor menor do que o anterior. Hoje em dia isso daí está difícil, né? Porque nós estamos vivendo um período de inflação que está nessa ameaça da inflação disparar de novo, né? Nós estamos vendo aí os produtos sendo reajustados e o valor pelos produtos que são pagos hoje em dia está aumentando bastante, né? Quem faz supermercado, quem lida aí com o dia a dia, você está vendo aí, energia está aumentando o valor, serviços está aumentando o valor, os produtos no supermercado estão aumentando o valor, os depósitos de construção. Então, enfim, a gente está com a ameaça aí desse retorno da inflação. Então, essa
a eficiência também está ameaçada, porque quando ocorre a inflação, se ela disparar, a gente não tem mais essa percepção do poder aquisitivo da moeda, o que seria muito prejudicial para todos nós. Até aqui alguma dúvida a respeito desses princípios?